cabo eu sei que não, mas... Eu acho que aqui agora em pé também não. Levanta aí só pra eu ver, por favor. Parece o seu ombro. Parece não. Só você tocar assim, ó, igual o Slash. Assim. Aí o Grêmio ganha do Atlético ontem, né? Aí minha nora, que é muito doente, meu sou
Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esse momento de culto, onde nós vamos mais uma vez celebrar a maravilhosa graça da ressurreição do nosso Salvador Jesus. Eu saúdo vocês com as palavras do rei Davi, no Salmo de hoje: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. E assim que nós olhamos para a nossa condição, nós reconhecemos o nosso pecado e sabemos que Deus nos perdoou, sabemos que Deus cobriu este pecado. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento de culto, sintam-se bem na casa do nosso Pai Celestial ao receberem o seu Evangelho. Vamos sentar e começar cantando o primeiro hino, que é o número 55. Todos os hinos hoje do hinário, do cancioneiro, né? Louvai ao Senhor. E a gente vai usar essa liturgia, eu já entreguei para alguns de vocês, essa aqui tem o símbolo laranja no início, tá? Essa ordem litúrgica. Invocamos o nome do nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, confessemos os nossos pecados ao nosso Pai. Não me desampares, Senhor, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Vem do Senhor a salvação, Ele é a fortaleza no dia da tribulação. Pai, tem compaixão de nós e não recuses por causa dos nossos pecados a nossa prece. Tem compaixão de nós, teus fracos filhos. Perdoa os nossos pecados e não entres em juízo conosco. Lembra-te das tuas promessas, dá-nos o teu perdão e ajuda-nos a perdoar de coração aos que pecam contra nós. Em tuas promessas esperamos. Deus promete o perdão a todos que se arrependem e nele confiam, que Ele nos guarde na sua graça. E a você que se arrependeu dos seus pecados e crê em Cristo, lhe perdoa todos os pecados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Nós vamos fazer a leitura do Salmo do dia de hoje. O introito do dia de hoje é o Salmo número 32. Fazemos a leitura de forma responsiva. Eu leio os versículos ímpares e a congregação lê os versículos pares. De Davi, salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Em conjunto, alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Amado Pai, nós, diante do Senhor, nos achegamos com humildade. Como nós confessamos o nosso pecado anteriormente, continuamos fazendo isso por toda a nossa vida, não só em um momento na nossa semana, mas diariamente e constantemente. Porque essa confissão é repleta e é completa de uma confiança no seu perdão, como nós ouvimos na absolvição, como ouvimos aqui no Salmo de Davi. Por isso, Senhor, te pedimos que neste culto, pela sua palavra, nos mantenha confiantes no Senhor e no que o Senhor fez. Nos mantenha retos de coração, porque é só pelo seu poder que isso é possível. Em nome de Jesus, amém. A congregação pode se sentar. Antes das leituras, nós vamos cantar o próximo hino. Geralmente a gente canta esse hino antes da confissão de pecados. A maioria das vezes a gente faz assim. Mas hoje eu optei por colocar depois, até mesmo pensando na leitura do Salmo. Hino 122.
Vamos fazer as leituras bíblicas do dia de hoje. E a primeira delas é de Isaías, capítulo 12, versículos 1 a 6. Convido os leitores a se dirigirem à frente para as leituras. Naquele dia você dirá: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te irastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, anunciem que é excelso o seu nome. Cantem louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Muito obrigado, Miriam, pela leitura. Agora vamos fazer a leitura de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 16 até o 21. 2 Coríntios 5, 16 a 21. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós mesmos. Em nome de Cristo, pois pedimos que você se reconcilie com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Até aqui. Obrigado, Cláudia, pela leitura. Vamos cantar o próximo hino, inclusive pensando no conteúdo do que a gente acabou de ler, né? Isaías fala de proclamar os grandes feitos de Deus. O apóstolo Paulo vem explicar que em Cristo ele estava reconciliando consigo mesmo o mundo. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Isso tudo quer nos mostrar o que Deus fez em Cristo, em Jesus. Por isso a gente vai cantar agora o hino Contemplar e na Cruz Pregado, número 34.
fazer a leitura do Santo Evangelho, registrado conforme Lucas, no capítulo 15, versículo 1 a 3 e também no versículo 11 a 32. Nos coloquemos em pé. Lucas 15, 1 a 3, 11 a 32. Espera um pouquinho, Mônica, antes de ir para a escolinha. Assim diz o Senhor: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Versículo 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Vamos confessar a nossa fé conforme as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pode se sentar. Nós vamos cantar o hino das crianças e a gente faz a oração. Uma pequena reflexão também antes de ir para a escola dominical. Como já está aqui, vamos deixar para depois da reflexão, pode ser? O hino? Já fica todo mundo preparado. Vamos sentar aqui comigo, o Lucas e a professora também, por favor. Senta aqui do meu ladinho. Você trouxe oferta? Já pode deixar aí. Isso aí. Pode deixar lá.
Aí depois você já faz a oração e pode ir para a escolinha. Deixa eu fazer uma pergunta para você e para a professora também. Se vocês precisarem de uma ajuda nesse momento, sei lá, você está passando mal, você tem alguma... Você está? É? E... Deixa eu ver. Ah, isso foi o mosquito não que você coçou, não foi não? Não? Então me responde uma outra pergunta. Para quem que você vai buscar ajuda por causa desse machucado aí? Para sua mãe, né? Por que você não pede ajuda pro pastor? Ah, eu não estava lá na sua casa, né? Então, olha onde eu quero chegar. Nas necessidades que a gente tem, quando a gente precisa de alguma coisa, quando alguém tem que ajudar a gente não consegue fazer algo, alguém tem que ajudar, a gente vai buscar ajuda ou no nosso pai ou na nossa mãe, né? No caso aí, um machucado, você já vai na sua mãe, né? Mas se tivesse alguém correndo atrás de você, você ia pedir ajuda provavelmente do seu pai, né? Você precisa de alguém mais forte, né? Um pouco. Então, a gente sempre busca e consegue ajuda nos nossos pais. Isso você não tem dúvida disso, né? Sempre que você precisar de alguma coisa, você vai encontrar ajuda neles. Eles vão te ajudar. Eles não vão te cobrar para te ajudar, né? Fala assim, Lucas, eu vou te ajudar, mas você lava a louça hoje. Ela não faz isso, né? Você falou que ela colocou um band-aid aí, ela não mandou você varrer a casa depois por causa disso, né? Não, claro que não. Então, os nossos pais ajudam a gente sem se importar muito se a gente vai retribuir isso ou depois. Por que eles fazem isso, você sabe? Não? Eu vou te contar um segredo então. Bem baixinho no seu ouvido, para só você ouvir, tá? Eles fazem isso porque eles amam você. Sabia? E aí hoje a gente leu um texto, não sei se você conseguiu prestar atenção nele todo, era comprido, de um filho que foi embora, ele esqueceu do pai dele, e depois quando ele voltou, o pai dele não pediu para ele fazer uma coisa para se desculpar. O pai dele fez uma festa. O pai dele festejou com ele, ficou feliz dele ter voltado. E isso aconteceu, tá? Não foi assim? Ou eles nem estavam fazendo as coisas deles? Com certeza eles te abraçaram, perguntaram como é que foi, né? Se alegraram porque você estava lá. Isso porque você só foi dormir na casa de um coleguinha. Imagina se você tivesse sumido no mundo. Foi assim, conta aí. Eu acho que estava lá no hospital. Ah, tá. Aí meu pai e minha mãe estavam trabalhando. Aí eles me colocaram lá na minha tia. Aí tem uma prima lá. Aí você dormiu com a sua tia, com a sua prima. E quando você voltou, seus pais ficaram felizes, né? Não falaram assim, lá vem o Lucas de novo, podia ficar mais um dia lá. Foi assim, Cris? Claro que não, né? É assim que a gente olha para os nossos pais, então, Lucas. E é mais do que isso ainda, que a gente vai olhar para Deus. Porque Deus é o nosso Pai. Quando você faz oração, você não faz assim, Papai do céu, e você agradece e pede. Ele é o seu Pai. Ele é pai do seu pai, ele é pai da sua mãe, ele é pai da professora Mônica, ele é pai do pastor Arthur, é pai de todo mundo. Então a gente vai olhar para ele com essa confiança e com essa certeza de que ele ama a gente. Deus tem milhões de filhos. Exatamente, milhões de filhos. Isso aí? Vamos fazer nossa oração então para o Papai do Céu agora? Vamos ficar de pé? Me ajuda? Vamos virar para o altar então e fazer a oração. Papai do Céu, muito obrigado por ter me feito o seu filho. Me mantenha sempre confiando no seu amor. Amém. Isso. Agora, enquanto a gente canta o hino, você pode ir para a escola dominical, tá bom? Ama Cristo as criancinhas com amor que não tem fim. Ele fez felicidade e convida assim. Vinde a mim, meus cordeirinhos, vinde eu vos salvei na cruz. Vinde a mim, ó meus filhinhos, eu sou uma luz. Agora nós cantamos em preparação para a mensagem o hino número 77 do cancioneiro. Quero cantar uma linda canção, hino 77.
Nos coloquemos em pé. Nós vamos refletir nas palavras do nosso Salvador Jesus, especialmente olhando para a parábola que ele conta hoje, mas olhando também para todo o ensino e o consolo da Escritura. Amém. Podem se sentar. A primeira coisa que eu preciso destacar para a gente olhar para essa parábola, sem isso talvez a gente não entenda nem a metade dela, é esse trechinho. Parece até estranho, né? Às vezes as pessoas olham para essas leituras meio picotadas e falam, na igreja o pessoal lê só o que eles querem. Pelo contrário, é que a leitura de hoje é do versículo 11 ao 32. Esse é o texto escolhido para hoje, é a parábola do filho pródigo, filho perdido. Mas a gente precisa ler um pouquinho do que vem antes, para a gente entender, primeiro, quem falou isso, apesar de que no versículo 11 está lá, Jesus continuou. E segundo, quem ouviu isso. É muito importante que nós entendamos quem ouviu essa parábola. Quem Jesus, o próprio Deus, entendeu que precisava ouvir essa parábola, assim como outras, né? A gente tem outras parábolas sendo contadas aí. Depois dessa tem a parábola do administrador infiel, antes dessa tem a da dracma perdida, da ovelha perdida, e agora a de hoje, então, o filho perdido, ou o filho pródigo, como muitas vezes é dito também. Mas até o filho perdido encaixa melhor com o que Jesus quer mostrar aqui. Lá no versículo 2, então, os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Isso motivou Jesus a contar essa parábola. Fariseus e escribas, pessoas que se dedicavam muito à lei de Deus, se dedicavam ao estudo da palavra de Deus, eram inclusive ensinadores, eram pessoas que deveriam trazer a palavra de Deus ao povo. Tiveram essa atitude de murmurar contra Jesus, contra o próprio Deus, não aceitando e não conhecendo então que Ele é Deus, e dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Isso motiva Jesus. E se a gente vai olhando para a parábola em si, destacando algumas coisas, a gente entende aonde Jesus quer chegar com essa parábola. Porque ele fala do filho pedindo tudo para o pai, e aí ele diz lá, quando ele foi para outra cidade, lá ele desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Então o filho não pegou os bens com o pai para comprar uma nova fazenda, para começar o seu negócio próprio. Mesmo assim, Jesus teria um ensinamento sobre isso, mas ele quer mostrar uma condição horrível, a pior condição de todas. Afinal, ele estava sendo contrariado por comer e beber com pecadores, por receber pecadores. Então ele coloca o filho como realmente alguém inconsequente. Ele desperdiçou todos os bens. Ele nem disse que usou, ele desperdiçou. O que ele fez não serviu para nada. Até que o filho tem um pensamento, um desejo, na verdade. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Porque ele já não tinha nada, tinha desperdiçado tudo, estava trabalhando, cuidando de porcos, longe, no campo, longe da cidade onde ele queria estar, porque a vontade dele era essa, de estar lá na cidade, de aproveitar toda aquela riqueza que o pai tinha oferecido para ele. Mas acabou. E agora ele estava longe da cidade onde ele queria, longe do seu pai, longe das condições que ele já teve antes. E ele vai então com essa intenção: olha quantos trabalhadores o meu pai tem, eles têm pão com fartura, eles estão sendo sustentados, eles vivem uma vida confortável, e eu estou aqui nessa miséria, uma completa miséria. E ele então vai ao encontro do seu pai, não necessariamente como deveria ir, mas vai ao encontro do seu pai. E aí Jesus, mais para frente, continua na parábola. Eu vou destacar mais alguns trechos. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Só de ver o filho de longe, só de ver que o filho estava perto, sem saber que o filho tinha decidido voltar para o pai, sem saber que o filho tinha decidido ser um trabalhador do seu pai, sem saber que o filho tinha essa vontade, por ver o filho de longe, ele se compadeceu do filho, correu até o filho, abraçou e beijou aquele filho. Ele não está nem aí para as intenções daquele filho.
que não eram as melhores. Mas ele não se importa com isso. E aí então o filho diz: pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor. Mas o que o pai fala? Vamos comer e festejar. O pai não fala: tudo bem, meu filho, eu te entendo, eu sei o que aconteceu. Não, vamos comer e festejar. O pai já nem se lembra disso, o pai nem quer lembrar do que aconteceu. O pai quer comer, quer festejar. E o motivo disso? Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E a gente usa essa parábola em colaboração com as outras duas, né? A ovelha perdida que o pastor foi buscar, a dracma perdida que a mulher procurou até encontrar. E quando achou, festejou, trouxe para junto de si e festejou. Quando o filho chega então, meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aí a gente encontra um pequeno, grande problema quando isso acontece. Não nesse fato em si, não da festa estar acontecendo, mas do irmão. O irmão agora se torna um filho perdido, de uma certa maneira, porque o irmão, enciumado, revoltado com aquilo que estava acontecendo, sai, não quer saber daquela festa. Não se alegra do irmão ter voltado, mas se irrita com o pai pelo pai estar fazendo aquela festa. E aí ele se exalta, ele fala com o pai. Quando o pai vai procurar convencer ele a entrar na festa, quando o pai vai chamar ele para participar da festa também: pai, faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele, como se o pai estivesse guardando aquilo para o filho. É assim que é o pensamento desse filho aqui. Mas o pai, de novo, tenta convencer ele de que o pai não é bondoso só com aquele filho que chegou, mas o pai é bondoso com os seus filhos, porque ele diz: meu filho, você está sempre comigo, o que é meu é seu, as minhas coisas são todas suas, tudo que eu tenho aqui eu compartilho com você, todas as alegrias que eu tenho eu compartilho com você, as tristezas também, mas eu estou junto contigo. Agora nós precisamos nos alegrar, é o momento de fazer isso, é preciso se alegrar, porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Você não estava perdido. Talvez agora a gente pode dizer, de uma certa maneira, você está perdido. Você precisa então vir, você precisa ser achado de novo, né? Mas, enfim, a gente foca no filho que Jesus mesmo disse que estava perdido e foi achado. Ainda voltando, depois da gente ter esse panorama, voltando para o filho indo para o pai, notem que o filho quer ir para a sua casa, quer voltar ao seu pai, com a intenção de trabalhar para o pai. Ele não quer ir lá para voltar a ser filho, mas ele quer ir lá para ser empregado. Ele já nem se considera mais filho, por causa do que ele fez, por como ele pediu para que o pai desse a ele, e o pai deu a herança dele, e com isso liberou ele, emancipou ele, no sentido: então tá bom, eu não tenho mais obrigação com você. Na cabeça do filho era isso. Ele aceita então entrar numa condição de inferioridade, não ao que ele estava lá cuidando dos porcos, comendo das alfarrobas que eram dadas aos porcos, mas uma condição de inferioridade da que ele estava antes de sair de casa. Ele não vai na intenção: eu vou tentar fazer com que meu pai me aceite como filho de novo. Não, eu vou pedir emprego para o meu pai, talvez ele me dê, talvez eu consiga trabalhar lá e pelo menos ter o que comer. Mas o interessante, o importante da gente ver nessa parábola é que o pai recebe ele como filho e não como empregado. Mesmo depois que o filho fala: olha, eu pequei, eu vim aqui pedir ajuda, não. O pai o recebe como filho, o pai festeja a sua chegada, o pai abre mão de mais um pouco dos seus bens, quando mata o boi gordo, para festejar com o seu filho. Ele está disposto a gastar ainda mais do que ele já tinha entregado para o seu filho, para festejar agora que o filho dele voltou. E quanto ao filho ciumento, o pai tem tratado da mesma maneira. O pai não vai lá simplesmente dizer: para de ser ciumento, para com isso. Ele trata com amor, com carinho e diz: tudo que é meu é seu. Vamos lá, é preciso que a gente se alegre.
É preciso que todos se alegrem. O pai falou isso antes para os seus empregados também. Não foi só com a sua família, mas todos os que estavam lá. É preciso se alegrar. É preciso festejar, porque o meu filho estava morto e reviveu. E aí eu acho que vocês já estão começando a entender aonde eu quero chegar hoje. Quando Deus perdoa o nosso pecado, Ele não trata a gente como um filho menor, como um filho pior, um filho de segunda categoria ou quinta categoria, seja lá o que for. Um filho mais ou menos. Ele trata a gente como um filho verdadeiro. Ele não nos trata com menos dignidade porque nós fugimos uma vez, ou duas, ou três, ou 1000, ou 1 milhão. Você e eu somos tratados 100% pelo Pai, não só esse Pai da parábola, mas o Pai, aquele que eu falei com o Lucas aqui, como um filho digno de festa, um filho digno de roupas novas, para que aquilo, o que passou, seja esquecido. Um filho digno de um anel no dedo, para mostrar então como você é bem tratado, para mostrar então que o Pai te entrega tudo aquilo que Ele tem, toda a sua riqueza, todo o seu conforto é compartilhado com você. E aí a gente pode olhar para as outras leituras de hoje e entender que o assunto de hoje, assim como do ano inteiro, mas hoje de forma muito especial, é o perdão de Deus. A gente poderia olhar para muitos detalhes nesse texto, olhar para como o filho gastou aquilo ali, olhar para como o pai se compadeceu, e aí para frente a gente vê o perdão, olhar para como o outro filho reagiu diante disso, mas tudo isso se torna secundário quando a gente entende o amor do pai e o perdão que ele concede ao seu filho. Um perdão independente de qualquer condição, independente do seu filho trabalhar ou não. Um perdão simplesmente e completamente por causa do amor do pai. E eu quero destacar então 3 trechos, um de cada texto: Salmo, Epístola e Antigo Testamento. No Salmo, os versículos 1, 2 e 11. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Eu falei isso no início do culto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Como é que o meu espírito pode não haver engano? Só pelo poder de Deus. Pelo meu, não. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. A Escritura chama as pessoas de justas, aquelas que confiam em Deus. Exultem todos vocês que são retos de coração. Como é que eu entendo isso? Quem é que é reto de coração? Aquele que o Pai faz isso. Aquele que o Espírito Santo faz isso. Não é aquele que decide ir lá, pai, deixa eu trabalhar para o Senhor. Mas é aquele que o Pai o faz. Que o pai o recebe com roupas novas, com anel no dedo, com um boi gordo sendo entregue, sendo sacrificado, sendo morto, para que essa festa aconteça. Isaías: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. A tua ira se retirou. Não é amenizou, não é passou, se retirou. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. E ainda o texto de Paulo aos Coríntios: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Assim como o pai nessa parábola se reconciliou com o filho, não por causa do irmão que ficou na casa, não por causa do próprio filho, mas por causa dele, por causa do seu amor, assim o pai nos reconcilia. Assim o pai envia o seu próprio filho para nos resgatar, para nos tirar da imundície do nosso pecado. Por isso, mais importante, não que isso não seja importante eu reconhecer isso e compreender, mas mais importante do que quem eu sou é quem o Pai é. Isso é muito maior, isso é muito mais poderoso. Quem eu sou tem poder de me afastar do Pai.
quem eu sou tem poder de me condenar completamente a uma vida eterna de dor e sofrimento longe do meu Deus. Mas quem o Pai é, tem poder de me reconciliar, porque Ele deu o seu Filho, porque Ele fez este sacrifício sublime, de uma vez por todas, para minha salvação. E agora Ele me recebe não como um filho 50%, mas como um verdadeiro filho por causa de Cristo. Esse filho digno de roupas novas, digno de um anel no dedo, digno de uma festa. Esse filho que estava morto e reviveu. Amém. Nos coloquemos em pé. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me alegria da tua salvação e sustém-me como voluntário Espírito. A congregação pode se sentar, vamos fazer o nosso momento de ofertas. Todos vocês que vieram preparados e desejam ofertar ao Senhor, podem trazê-la diante do altar e deixá-la aqui. Vocês que nos acompanham pela transmissão também são orientados a ofertar, especialmente na congregação onde vocês se congregam. E se vocês desejam ofertar para a CELC, podem fazer através da chave Pix na descrição do vídeo. Nós vamos cantar o hino número 80 durante o nosso ofertar.
Vamos fazer a oração geral da igreja. Deixa eu só conferir os aniversariantes aqui. Podemos olhar para o início de abril. No dia 29, a gente já agradeceu pela inauguração do templo, né? Essa é a data, vez que a gente comemora o aniversário da congregação, é no dia 29, foi o início dos cultos regulares, em 1990, lá na congregação Seara de Bênçãos. Então nós vamos agradecer por isso também. E no dia 2 de abril, aniversário da Caroline, e no dia 3 da Marilza. Vamos ir até aí, já é quarta ou quinta-feira. No dia 2 também é aniversário do meu irmão, do Felipe, quero agradecer por isso também. Temos aqui o pedido da Maiara, pela saúde dela e da Irani, também pelo procedimento médico da Érica. O Diogo também pede pela saúde dos seus avós, Gustavo e Jacira, é isso mesmo? Gustavo e Jacira, e também do padrinho dele, o Laroca. Nos coloquemos em pé e oramos ao nosso Senhor. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos imensamente por tudo que recebemos do Senhor. Agradecemos de forma muito especial e muito grata pelo perdão que recebemos de Ti, por como o Senhor reconciliou-nos consigo o mundo, não com uma obra nossa, não com uma intenção nossa, mas com uma intenção Sua e uma obra Sua, por meio do Teu Filho amado Jesus Cristo. Sem nenhuma participação nossa, o Senhor enviou o Seu Filho para nos salvar e nos resgatar, nos fazer agora filhos dignos do seu amor, por causa deste Filho que se entregou por nós. Por favor, Senhor, continue nos mantendo nesta confiança e nesta esperança em Cristo Jesus. Também te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos pessoais e particulares que recebemos de Ti. De forma especial, te agradecemos pelo aniversário do início das atividades da congregação Seara de Bênçãos. Pedimos que o Senhor continue cuidando e abençoando desta congregação, fazendo com que o seu trabalho seja feito e a sua palavra seja pregada lá. Agradecemos também pelos nossos irmãos que celebram mais um ano de vida. De forma especial, agradecemos pelo aniversário da Caroline, da Marilza e também do Felipe, meu irmão. Muito obrigado por conceder, em breve, se for da tua vontade, a cada um destes nossos irmãos um novo aniversário, mais um ano de vida. Obrigado por ter cuidado deles em cada dia que se passou até aqui. Por favor, continue ao lado desses nossos irmãos. Também oramos pela saúde da Maiara e da Irani e de tantas outras pessoas, amado Pai, que passam por alguma dificuldade, por alguma necessidade. Oramos pedindo que o Senhor cuide e abençoe cada uma dessas pessoas, trazendo o seu consolo, o seu conforto. Incluímos também aqui outras pessoas que passam por dificuldade, a Dona Yara, o seu Severino e tantos outros que talvez agora nós não lembremos de cabeça, mas no nosso dia a dia pedimos ao Senhor em particular e aqui nesta oração queremos incluí-los também. Por favor, amado Pai, cuide de cada um destes nossos irmãos. Também oramos pelo procedimento da Érica, pedimos que o Senhor a acompanhe, cuide de toda a equipe médica, hospitalar, e conceda a ela, Senhor, a confiança em Ti, que o Senhor está junto dela, está cuidando dela. Também oramos pela saúde dos avós do Diogo, do Gustavo, a Jacira. Por favor, pedimos ao Senhor que conduza a vida destes nossos irmãos, sempre com a Tua graça, sempre mostrando a Sua presença protetora e amorosa. Cuide também, Senhor, de todos os seus familiares, os filhos, os netos, e dê condições para que eles possam cuidar e amparar estes familiares. Por favor, Senhor, console os corações daqueles que estão longe e veem a necessidade dos seus amados familiares. Também oramos pelo Laroca, pedimos pela sua saúde, pelo seu tratamento, pedimos pelo seu cuidado, Senhor, para ele e por toda a sua família. Abençoe-o no seu tratamento, que é longo, que já há bastante tempo o assola e o preocupa também. Por favor, amado Pai, caminhe ao lado deste nosso irmão. Tudo isso, Senhor, colocamos nas Tuas mãos, pois sabemos que o Senhor é um Deus perdoador, um Deus que nos recebe e nos acolhe e ouve a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos seguir com a nossa liturgia, com o prefácio, ponto número 16 da
na nossa ordem litúrgica. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Elevai os corações. Ao Senhor nos elevamos. Rendamos graças ao Senhor nosso Deus. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor, Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre cantando. Santo, Santo, Bendito sejas, ó Senhor nosso Deus, Rei de toda a criação, porque tiveste misericórdia de nós e nos deste teu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Damos-te graças pela salvação que preparaste para nós por meio de Jesus Cristo. Envia teu Santo Espírito ao nosso coração, para que ele restabeleça em nós uma fé viva e prepara-nos para que com alegria recordemos nosso Redentor e o recebamos em seu corpo e sangue. Ouve-nos, pois oramos em seu nome e como ele nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. De modo semelhante, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado em favor de vós, para a remissão dos vossos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja com cada um de vocês agora e para sempre. Amém. A congregação pode se assentar. Vamos fazer a distribuição da ceia do Senhor. Todos vocês que estão preparados, creem em Cristo, creem que no pão e no vinho recebem seu corpo e sangue para perdão dos pecados, sejam bem-vindos à mesa do Senhor. Venham, pois tudo está preparado, diz Jesus.
Nos coloquemos em pé e seguimos com a nossa liturgia. Ação de graças, número 20. Senhor, agora despedes em paz a cada filho teu. Pois os nossos olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante dos povos. Nossos ouvidos ouviram a tua santa palavra, recebemos de ti o perdão nesta ceia e os nossos lábios cantaram louvores ao teu santo nome. Deus, fonte de luz e de todo bem, dirige nossos passos, alumia nossos caminhos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Vão, pois, no poder e na autoridade de Deus, testemunhar a respeito de seu amor e sua prontidão em perdoar, revelados em Jesus Cristo para a salvação de todos. Vamos confiantes e alegres, pois o Senhor vai à nossa frente, o Senhor vai atrás de nós, o Senhor está ao nosso lado, nos guardando, animando e fortalecendo, para que possamos cumprir a missão de Deus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. A congregação pode se sentar. Vamos cantar o último hino, número 174. Que segurança sou de Jesus. Hino 174.
graças a Deus chegamos ao final de mais um culto abençoado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu estou abrindo um informativo aqui no meu celular, o Schenck enviou ontem à noite, pelos grupos do WhatsApp que a gente tem, né? E eu deixei, acho que 3 impressos ali. Se precisar de mais, eu imprimo mais durante a semana. Eu vou imprimir aos poucos para não desperdiçar, né? Hoje, pela nossa programação do informativo passado, a gente teria reunião de jovens depois do culto. Mas muita gente manifestou lá no grupo que não ia estar. Eu decidi, então, adiar essa reunião para a semana que vem. Então, ela aparece lá no informativo no dia 6, né, que é o próximo domingo. E durante essa semana a gente vai ter as nossas programações fixas, né, de estudo bíblico terça-feira, quinta-feira lá em Santíssimo também estudo bíblico. E no dia 4, eu ia falar quarta-feira, mas no dia 4 a gente tem a reunião da diretoria online às 19 horas. Lembrando que ela é uma reunião da diretoria e aberta à congregação. Se a congregação quiser participar como ouvinte, né, para saber do que está sendo tratado na reunião diretamente ali, pode participar, só avisar que eu mando o link anteriormente também. E a gente tem um relatório sempre no domingo, normalmente no próprio domingo do final de semana ali, né? Às vezes a gente adia uma semana, mas no mesmo mês o relatório é feito na congregação. No sábado, nós vamos ter o multirão aqui na CELC, às 8 horas, e nesse multirão a gente já vai preparando a nossa congregação também para a Páscoa, né? A gente vai fazer aquela limpeza mais geral, que é feita na congregação, aquela organização geral, né? Para que sem ser o domingo do multirão, né? Mas o outro domingo, que é o domingo de Ramos, e o próximo ainda, que é o domingo de Páscoa, a congregação esteja bem organizada. O resto são programações mais... Aliás, nesse domingo, né? É importante lembrar também, no próximo domingo a gente vai ter a oferta da carteirinha dos leigos. Então, é importante que os leigos se preparem para isso, né? E se alguém precisa do envelope, fica lá atrás, né, Schenck? Não. Está contigo, né? Ah, então tá bom. Então no domingo que vem o Schenck deixa lá e aí a gente pode se organizar por ali. Ok, então se alguém quiser, o Schenck já está avisando, pode pegar já com ele hoje. É isso aí. Acho que eu preciso lembrar assim de mais urgente. Pode falar, Diogo. Segunda-feira também é o prazo final de relatórios apresentados na Assembleia, relatório do presidente, do pastor, Já foi. Eu esqueci de avisar lá no grupo da diretoria, mas sexta-feira a gente enviou, eu e o Fernando, que é o relatório financeiro e o relatório pastoral, né, que é para a estatística. Já está. Isso é importante mencionar também, né? Geralmente o prazo é 31 de março, sempre, né? Os últimos anos, acho que 2 ou 3 ou 4, sei lá, por causa de mudança no sistema e tal, foi adiado para maio, para abril, não lembro exatamente, mas agora voltou o prazo normal, né? Então as nossas estatísticas já foram enviadas, né? É basicamente aquilo que a gente apresenta aqui no relatório da Assembleia, só que bem mais resumido. Por exemplo, lá não tem quantidade de crianças no culto, não tem esses detalhes, né? Mas essas informações são enviadas para lá também. Então já está tudo em dia, certinho. Tá. Da outra vez a gente levou um lanche para fazer lá depois, né? Depois da devoção. E eu não sei se a gente chegou a levar alguma doação. Acho que a gente levou, né? Produto de higiene pessoal, alguma coisa assim, né? Pasta de dente, um negócio. Não? Que a gente podia pensar em algo assim. Sim. Tá. Eu acho que a gente podia organizar sim o lanche para a gente confraternizar com eles lá. Já até aproveito para conferir a data aqui, acho que é dia 12. Isso. Dia 12, então às 14 horas, sem ser esse sábado, que vem o próximo, né? Até achei que era mais longe, mas nem tá tão longe assim. A gente vai ter uma visita pro Casa de Repouso que fala agora, né? Ali de Bangu, a gente já foi para lá 1 ano e meio atrás, mais ou menos. A gente visitou eles também. E fica esse convite para a congregação toda. Eu até penso em motivar principalmente os jovens para participarem, né? Até por ser uma experiência nova, né? Talvez os jovens nunca frequentaram um lugar assim, mas fica para a congregação inteira esse incentivo, esse convite para participar lá.
Quando a gente foi da outra vez, eu imagino que a gente teve a fazer algo parecido, a gente conversou um pouco com eles, depois a gente teve um momento de devoção, cantamos algumas músicas, eu fiz uma reflexão com eles lá, bíblica, e no final uma confraternização, e é isso que a gente poderia se organizar, né? Precisa fazer então uma lista, Cris, e avisar o que a gente vai levar para ele se preparar? Tá. Então tá beleza. Tá, beleza. Lá tem mais ou menos o que? Umas 30 pessoas que moram lá? Uhum. Tá. Quase 30 ao todo, contando funcionário, né? Então, é mais ou menos assim. Só pra gente ter uma noção também do quanto a gente leva, né? Do que a gente leva também. Então a gente pode se organizar, talvez até semana que vem a gente tenha uma ideia, né, das pessoas que vão. Sinalizem, então fala, pastor, eu vou lá na casa de repouso, eu vou lá em Bangu. Se alguém precisar de carona também avisa, para a gente se organizar quanto a isso também. Então no sábado, às 2 horas, a gente se encontra lá para a gente poder fazer uma devoção, uma confraternização legal com eles lá e poder voltar de dia ainda, né? Lá para as 4h30, 5 horas a gente já está retornando já. E a questão do chocolate das crianças, né, que a Cris falou, o pedido de doação para que as crianças tenham esse presente, né, no dia da Páscoa. A gente teve uma reunião com as professoras da escola dominical antes de ontem, e a gente conversou ali sobre o que a gente ia fazer na Páscoa, a gente pensou em um bolo bacana, vocês vão gostar, acho, do bolo que vai ter, uma programação, uma apresentação das crianças na Páscoa também. E fica o pedido para a congregação, todo mundo que puder, doar algum chocolate, especialmente, né? Que é o que o pessoal costuma dar e receber de presente na Páscoa. Tá? Aí vocês podem trazer, de preferência, até o domingo de Ramos, que é uma semana antes. Mas se alguém não puder também e trouxer depois, não tem problema não. Tá? Quiser doar, fica à vontade. Mas se puder doar um pouquinho antes, é melhor para as professoras poderem organizar e pensar numa lembrancinha, né? Separada para cada um. Ok? Acho que é isso. Estou esquecendo de alguma coisa? Da parte da diretoria ou até da escola dominical? Acho que foi isso, né, que a gente tratou. É verdade. É importante a gente frisar isso, né? Eu entreguei a Margarida, seria referente a janeiro e fevereiro. Eu juntei as duas, né? Foi no comecinho do mês, foi entregue. E hoje a gente já está no final do mês de março. Então, se alguém ainda não trouxe, se alguém ainda quer doar o que é referente a março, traz até semana que vem, que aí a gente entrega ela. E também, se alguém tiver sugestão de família, para a gente entregar, né? Porque eu sei de algumas famílias que a gente já entregou e tal, posso até ficar sabendo de alguma família, mas talvez vocês conheçam alguém que está numa situação de mais necessidade, né? Que possa receber essa cesta. Seja alguém que é membro da igreja ou alguém de fora também, né? A gente entrega para qualquer pessoa, independente de quem seja, né? E é isso então, tá? Lembrem da Margarida, olhem lá qual é o item do mês de março, se vocês ainda não trouxeram, e o mês que vem a gente já vai seguindo com isso também, ok? Muito obrigado pela ajuda de cada um de vocês, fiquem na paz de Jesus e que Ele nos abençoe.